tivemos um culto muito abençoado, onde Deus falou, e o mesmo Deus que esteve aqui operando pela manhã, é o Deus que está aqui agora também para operar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos observar os personagens da Bíblia, a maneira que eles serviram a Deus, porque eles nos ensinam muitas coisas, desde os profetas, desde Abraão, Isaque e Jacó, desde os sacerdotes, Moisés, desde de Moisés, de Josué, de tantos outros, Caleb. Nós precisamos observar com Pedro, como eles serviram a Deus. Davi, esses homens nos dão muitas lições de como devemos servir a Deus e a maneira também que nós devemos evitar de fazer para não desagradar a Deus. Então eles dão tanto exemplo positivo quanto negativo. Os negativos não temos que copiar, os positivos sim. Nós vamos falar hoje aqui de um profeta chamado Daniel. Esse Daniel, ele foi levado para a Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu tudo lá, queimou as casas, queimou tudo, derrubou os muros ali e levou cativo muitas pessoas. Dentre elas, muitos jovens. E dentre esses jovens estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esse Daniel, ele nos ensina muitas coisas. Porque o Daniel, desde jovem, ele aprendeu a servir a Deus da maneira que agrada a Deus. Ele aprendeu a honrar a Deus, a buscar a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele se punha de joelhos no quarto dele. O quarto dele havia uma janela aberta para a banda de Jerusalém. Ele abria as janelas lá, se colocava de joelhos, levantava as mãos para os céus e dava graças a Deus. Então ele nos ensina muitas coisas. Se você ler o capítulo 1, você vê que assim que ele chega na Babilônia, ele coloca no coração um propósito, qual? Não se contaminar, não se corromper, não ser igual a todo mundo, não fazer o que todo mundo faz. É triste quando eu vejo o crente fazendo o que todo mundo aí fora faz, o que os descrentes fazem, os que estão em trevas fazem. Aí às vezes me pergunto, essa pessoa teve um encontro com Deus de verdade? Essa pessoa conhece mesmo Jesus? Realmente ela é uma nova criatura? A palavra diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Então a vida de pecado é passado. A vida de vícios é passado. A vida de infidelidade é passado. A vida de fofoca é passado. De falsidades. Tudo aquilo que você era antes de conhecer a Jesus. E éramos muitas coisas que não deveríamos de ser. A palavra diz aqui em 1 Coríntios algumas coisas que éramos. Abra comigo antes de continuarmos falando aqui do Daniel, em 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que vai dizer o que éramos antes de conhecer a Jesus. E lógico que éramos muito mais do que isso daqui. Mas aqui é só algumas coisas que éramos. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Nós éramos. Quantas pessoas se enquadram em algum desses erros aqui? Devassidão, idolatria, adultério, efeminado. O que é efeminado? É o homem que nega a natureza e diz, não, eu não sou homem, eu sou mulher. É a mulher que nega a natureza e diz, não, eu não sou mulher, eu sou homem. O homem que quer se fazer de mulher, vestir roupas de mulher, ser igual a mulher.
e a mulher que quer ser igual ao homem. Nem os sodomitas. O que são os sodomitas? Aqueles que têm aquelas práticas lá daqueles povos de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquelas cidades com fogo e enxofre, por causa das práticas imorais que eles viviam que não agradavam a Deus. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Quem são os maldizentes? Que vivem falando mal de tudo e de todos. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer, acabou essa vida de erros. Não erreis. Essa é a mensagem de Jesus para mim e para você. Essa é a mensagem do Espírito Santo. Por isso que na oração eu pedi para você orar e pedir: Espírito Santo, me dê ouvidos para ouvir o que o Senhor diz às igrejas. Porque nem sempre aquilo que o Espírito quer falar ao nosso coração, aos nossos ouvidos, é o que nós queremos ouvir. Infelizmente, hoje as pessoas estão em busca de mensagens que massageia o ego delas, que acaricia o pecado que elas vivem. E não que denuncia o pecado que elas vivem. Não é denunciar, não é condenar o pecador, mas condenar o pecado. E mostrar, olha, se você não abandonar essa prática, isso vai levar você para o inferno. Jesus está te dando chances. Deus te ama. Ele manda você vir a Ele do jeito que você está, mas Ele não quer que você continue desse jeito. Então, como eu dizia, eu fico triste ao ver a atitude de alguns irmãos. Às vezes a inconstância. Pessoa inconstante, quando a palavra ensina que nós temos que ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão nele. 1 Coríntios 15, 58 diz isso. O cristão, sabe, no meio de gente não deve estar bebendo, fumando, ouvindo músicas que não deve ouvir, cantando músicas que não deve cantar. Eu fico preocupado. Porque algumas pessoas têm essa ideia: não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Paulo diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Você acha que Deus se agrada de ver você agindo como todo mundo aí fora age? Aí domingo, não, eu vou para a igreja e tudo está certo. Peço perdão lá para Deus. Não é assim que funciona. Isso é adultério espiritual. Porque quando se fala de adultério, a pessoa pensa apenas que é o marido, né? O homem casado, a mulher casada, ser infiel e sair com outra mulher ou com outro homem. Não é só isso, não. Existe o adultério espiritual também. Que a pessoa não demonstra a fidelidade dela com Deus. E Deus quer que você seja fiel em tudo, até nos seus pensamentos, até nos seus olhos, nas suas palavras, em tudo que você faz. Deus quer que você seja fiel a Ele. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Malaquias 3,18 está escrito: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então não tem esse negócio de que não tem nada a ver ser igual a todo mundo, fazer o que todo mundo faz. Deus não nos chamou para ser igual a todo mundo. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou para fazer a diferença. E muitas vezes, por não compactuar com as obras infrutuosas das trevas, com a cultura diabólica que toma conta dessa sociedade pervertida, que Jesus mesmo disse: ó geração incrédula e perversa, não podemos permitir que isso tome conta de nós. A nossa cultura é a cultura do céu. A nossa cultura é a cultura de Jesus Cristo, Salvador. É a cultura do Espírito Santo. É dele que nós ouvimos, é dele que nós recebemos, é dele que nós aprendemos. E não dos artistas de Hollywood.
e não de Karl Marx, Lenin, desses comunistas que, centenas de anos atrás, quando estavam ainda vivos, tinham o propósito de entrar na sociedade ocidental através das músicas, através da cultura, através do cinema e corromper a sociedade. Esse era o propósito deles. Destruir a ideia de fé em Deus, a ideia de família. E é triste dizer, parece que na vida de muitas pessoas tem conseguido. Graças a Deus, alguns pais já estão despertando, para ver que isso não dá certo. Essa falta de respeito com a palavra de Deus não cai bem. Esse negócio de tirar Deus da nação e colocar o governo como Deus, os juízes como Deus, isso não vai bem. Que realmente Deus, ele se retira, ele retira a proteção daquela nação e o inimigo se aproveita e desce o rei sem dó. Já que a nação não quer Deus, Deus vai para o lugar onde quer. Para dizer, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nação cujo Deus não é o Senhor? Não é bendita, é maldita. Vai fazer o quê? É que nem uma nação aí, China, eles querem até mudar a palavra, modificar a palavra. Primeiro, eles proibiram os chineses cristãos de ter a Bíblia no aplicativo de celular. Mandou todas as operadoras, Apple, Google Play, tirar, banir a Bíblia do celular dos chineses. Baixaram uma lei que os cristãos que recebiam benefício do governo iam parar de receber se não abandonasse a fé em Jesus Cristo. Eles não estão conseguindo conter o avanço, o crescimento do cristianismo no país. Aí sabe qual foi a que eles fizeram? Começaram a modificar a Bíblia. Aquilo que eles acham que ameaça para eles, que está escrito, eles mudaram. Aí sabe o que a palavra diz, quem faz isso? Todas as pragas escritas neste livro vai sobre essas pessoas. Aí você vê, as pragas que atingem o mundo, de onde sai a maioria delas? Da China. Isso não é coincidência. Isso tem uma causa, a maldição sem causa não se cumpre. Então, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, mas maldita é a nação cujo Deus não é o Senhor, cujo Deus é Mamon. Porque às vezes a pessoa se engana com prosperidade, com ouro, prata, mas China, pastor, calma aí, é a segunda potência mundial. Potência mundial no quê? Em dinheiro? Quer dizer, o Deus deles é Mamon? O dinheiro vai ganhar a salvação de alguém? Que a pessoa se deixa levar pelo poder, pelo dinheiro. Então nós precisamos de fazer a diferença, pessoal. E não permitir essas culturas malignas entrar no nosso coração, na nossa vida. Voltando a falar de Daniel, temos que propor no nosso coração: eu não vou me contaminar. Eu não vou deixar entrar na minha vida coisas que estão contrário ao que Deus fala na palavra dele. Eu quero as coisas novas de Deus para a minha vida. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero que o Espírito de Deus aperte o botão de reset na minha vida e venha resetar e venha tirar tudo aquilo que é excesso. Tudo aquilo que me atrapalha de prosperar, de crescer, de subir com asas como águia, de fluir na vida como Deus quer que eu flua. Meu celular, esse daqui que está gravando, ele tem uma memória de 128 GB. E estava cheio. Eu apagava vídeos, fotos, e mesmo assim continuava cheio. Aí eu vi lá sistema, quase 100 GB no sistema. Eu falei, o que é isso aqui? E eu não entendia muito. Aí eu comprei um cartão de memória, porque não estava dando nem para gravar mais os cultos. Aí eu fiquei encucado, pensando, onde vem isso aqui? Aí eu comecei a fuçar, ver vídeo, comecei a fuçar, eu descobri. Um monte de coisa estava ocupando a memória do meu celular. Facebook, quase 15 GB lá de memória jogada fora, que não estava prestando para nada, estava ocupando. YouTube, Instagram. Eu tive que anular tudo, excluir tudo. Cuidado, não vai fazer isso, porque isso exclui também, se você não souber, dados
exclui tudo. É tanto que eu tive que, em muitas redes sociais, reiniciar tudo, configurar a senha, colocar tudo de novo. Não perdi minhas contas, mas eu apaguei. Sabe quanto de memória que eu consegui liberar? Quase 50 GB de memória do celular. Mas o que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. O celular, eu já estava ficando bravo com ele, querendo jogar fora, porque é um celular bom e é rápido, me atende naquilo que eu preciso. Mas já estava travando já, de tanta coisa desnecessária que estava nele. Aí trazendo para a nossa vida, às vezes nossa vida está assim. Na sua memória, no seu coração, está cheio de coisas que não deveria, que está sobrecarregando você, que está oprimindo, que está travando a sua vida, impedindo de você funcionar como tem que funcionar, de fluir como tem que fluir. Aí tem que recomeçar, restaurar, que todos os aparelhos, ele tem uma opção de restaurar como ele veio de fábrica. Quem sabia disso? Tem lá o botão, restaurar como... Se você apertar esse botão, já era, você perde tudo. Antes de apertar esse botão, você tem que pegar as coisas que você quer, que é útil, e transferir para algum lugar, que senão você perde tudo, vai apagar tudo mesmo. Vai zerar. É isso que nós temos que fazer, pessoal. Pedir para Deus fazer na nossa vida. Deus zera a minha vida. Tira tudo que é errado, que é pecado, que é tropeço, que é atrapalho, que é embaraço. Faz de mim uma nova criatura, Senhor. Faz de mim um novo homem. Que pensa como o Senhor pensa, que vê como o Senhor vê, que age como o Senhor age, que tem os desejos do Senhor pulsando no coração. Você vai ver como a sua vida vai fluir, como a sua vida será melhor. Daniel, se você estudar a história de Daniel, ele prosperou nos 3 reinos. No reino de Nabucodonosor, no reino de Ciro e no reino de Dario, ou de Dário. Nos 3 reinos, ele ocupou posição de honra, ele ocupou cargo de grande responsabilidade, de destaque, ele prosperou. Todos os reis viram que ele tinha algo diferente nele, havia um espírito diferente nele, ele era um solucionador de problemas. Ele era uma pessoa que as pessoas queriam estar perto dele. Uma pessoa agradável. Então, como eu disse no início da mensagem, nós precisamos de estudar a história de homens como Daniel, que foram exemplo. Jó, o próprio Deus deu testemunho dele para o Satanás. Vamos aqui ver, em Jó capítulo 2, abra lá comigo. Jó é antes de Salmos, capítulo 2. Nós vemos aqui por essa história que o Jó, ele não era avarento. Por que eu digo isso? Porque o Jó, ele era o homem mais rico que havia no Oriente. Ninguém possuía mais riquezas, ele era o homem mais rico do mundo daquela época. Eu não sei hoje quem é o homem mais rico. Não sei se esqueci o nome desse, Elon Musk. Aí tem o Bill Gates, aí tem outros aí, né? Deve ser os mais ricos do mundo. Então, o Jó naquele tempo era um Bill Gates, era um Elon Musk. O Musk, sei lá, eu não sei falar inglês, ou inglês, mas é o Elon. Um homem que tem uma sabedoria, uma inteligência que você fica de boca aberta. Sim ou não? Meu Deus do céu, uma capacidade, um crânio, você fica assim, rapaz, é Deus que dá isso para a pessoa, não tem como ser. Diziam que não dava ré em foguete, né? O cidadão fez o foguete dar até ré. Não pode mais se usar esse termo, né? Que foguete não dá ré. Até foguete ele conseguiu fazer o foguete dar ré. De tanta sabedoria que o cidadão tem. Então, o Jó é o homem mais rico do mundo. E ele perdeu tudo, pessoal. Não perdeu só a riqueza, não, as riquezas, não. Ele perdeu os 10 filhos que ele tinha. Perder um filho já é doído. Sim ou não? Porque não é conforme a natureza. Os pais enterrar os filhos. E sim os filhos enterrar os pais.
Jó teve que enterrar 10. E não para por aí, não. Você acha que já é muito? Eu já acho que já é muito. Perdeu todas as riquezas. Aí perde 10 filhos. Aí para piorar, sabe o que ele perde? Ele perde a saúde. E para piorar, sabe o que ele perde? Ele perde a esposa também, porque a esposa mostra que é diferente dele. É triste quando a esposa não segue o marido, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito. E a mulher de Jó não seguiu o marido dela, que era um exemplo de homem de Deus. O próprio Deus deu o testemunho dele. A mulher, quando vê o Jó naquela situação, ela diz para o Jó: você ainda vai manter a sua integridade para com Deus? É fácil, pessoal, servir a Deus quando o bolso está cheio, né? Quando tudo vai bem. Agora, Deus quer ver você sendo fiel a Ele, honrando a Ele, servindo a Ele, quando você estiver no deserto também, quando você estiver em apertos, quando você estiver passando necessidades. Como o apóstolo Paulo disse, que ele estava instruído em todas as coisas, tanto a ter fartura como a padecer necessidades. Tem gente que não sabe. Quando o calo começa a apertar, quando o deserto começa a chegar, a pessoa, a primeira coisa que pensa é pular fora no navio. Parece rato. Rato que faz assim. Sabia que quando o navio está afundando, os primeiros a pular fora são os ratos? Quem sabia? Nós podemos ser ratos de navio. Nós temos que continuar. Porque Jesus está no nosso navio, no nosso barco, Ele não vai nos deixar naufragar. Ainda que o navio naufrague, a nossa vida não vai naufragar. Ainda que tenhamos prejuízos financeiros, depois Deus vai nos dar o dobro, se ficarmos fiéis a Ele. Porque Ele é o dono de tudo. E o Jó permanece fiel a Deus. Vamos ver aqui o testemunho que o próprio Deus dá de Jó. Jó capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o quê? Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, quando você vem à igreja, sabia que o inimigo vem também? Sabe para quê? Para atrapalhar você. Às vezes você sente um sono, tem que repreender esse sono. O irmão contou um testemunho hoje, de manhã. Falou: pastor, estava num sono, mas um sono incontrolável. E mesmo antes de chegar aqui, pastor, o inimigo tentou atrapalhar. Então o inimigo faz de tudo para você não estar aqui. O pastor está pregando, às vezes ele semeia no seu coração, na sua mente, o desacordo. Não tem nada a ver isso daí que o pastor está falando. Chega na hora das ofertas, então é a hora que mais o bicho tenta. Eu sei disso porque eu já estive sentado aí. E quantas vezes o pastor levantava uma oferta, um propósito, e me colocava na minha cabeça. E a petição, já vai começar. A igreja só pensa nisso. Para que tanto dinheiro? E o inimigo vai semeando as sementes malignas dele, para atrapalhar a nossa fé. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E nesses rodeios e passeios de Satanás, o que ele faz? Jesus disse em João 10:10, roubar, matar e destruir. É o que nós temos visto acontecer. Por isso você tem que pedir a proteção de Deus para a sua vida. Pedir para que Deus acampe os anjos dele ao seu redor. Porque o bicho vive aí matando pessoas em acidentes, em assaltos, em tantas coisas que acontecem. Mas se você tem a proteção de Deus, Satanás não vai te tocar. E nem vai tocar na sua casa, nem na sua família. Porque Deus vai te guardar. Amém? E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto. Olha que coisa séria. Temente a Deus, desviando-se do mal. E que ainda retém a sua sinceridade. Ou seja, na geração de Jó,
Não havia homem igual a ele. As qualidades dele: sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Ou seja, os homens da geração de Jó não eram sinceros, eram falsos, não eram retos, andavam num caminho torto, não eram tementes a Deus e não se desviavam do mal. Então nós temos que buscar isso daqui, tem que ser um propósito de oração. Deus, me ensina a ser uma pessoa sincera, reta, temente a Deus, que se desvia do mal. Que retém, diz aqui, e que ainda retém a sua sinceridade. Porque tem pessoas que começam bem, sendo sinceras, verdadeiras, buscando a Deus de todo o coração, querendo Deus, mas daqui a pouco desvia. Segue o caminho de toda a terra, não daqueles que vão morrer, mas daqueles que estão dando mau exemplo, mau testemunho. O que tem de crente hoje, pessoal, dando mau testemunho, não é brincadeira. Sendo mau exemplo, sendo pedra de tropeço. E nós não podemos ser um dos tais. Nós temos que ser como Jó, pessoas que andam num caminho reto. E como que eu faço para andar no caminho reto andando com Jesus? Jesus disse: eu sou o quê? O caminho. Quem anda com Jesus, anda na retidão. E será muito beneficiado por isso, pode ter certeza. Nós temos que ter Jesus. Eu falei de pegar homens que deram bons exemplos, mas nosso maior exemplo é Jesus. A palavra nos ensina a olhar para Ele. Quando diz olhando para Jesus, é você olhar para o exemplo de Jesus. O caminhar de Jesus. O respeito de Jesus pelo Pai, pelas pessoas. É você fazer isso. É você observar como Jesus andou e andar como Ele. Como Jesus se desviou do mal e se desviar como Jesus fez o bem. A humanidade procurar também fazer o bem. Ao máximo de pessoas que você puder fazer. Como Jesus amou e amar como Ele amou. Perdoar como Ele perdoou. Orar como Ele orou. Servir ao Pai como Ele serviu. Então nós precisamos pegar exemplos, como eu disse, de Daniel. Agora eu quero que você abra aqui comigo em Daniel, capítulo 6. Vamos aqui? Daniel, capítulo 6. Versículo 1 diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Esse é o Espírito de Deus. E se você tem esse Espírito em você, você vai se distinguir. O que é isso? Se destacar. Onde você chegar, as pessoas vão perceber que Deus é com você, que você é diferente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Então sempre há invejosos, em todo lugar. A pessoa começa a ver você brilhando, se destacando, isso incomoda muita gente. As pessoas começam a crescer os olhos sobre você. Começam a fazer de tudo, trabalhar para puxar o seu tapete, para te prejudicar, por maldade, por malignidade. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. É Daniel 6, versículo 4 que eu estou aqui. Ele era fiel. Daniel era fiel. E Deus procura pessoas assim como Daniel. Se Deus fosse falar a respeito de mim e de você, o que Ele falaria?
Assim como Deus falou de Jó, e como está falando aqui de Daniel. Jó era sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Daniel era fiel, tinha um espírito excelente e outras qualidades mais. Orava 3 vezes por dia, não se contaminou. E se fosse para Deus falar de nós, olhar para mim, para você, porque Ele conhece o nosso coração. Eu posso olhar para você e dar um diagnóstico a seu respeito, mas eu não te conheço como Deus te conhece. Se eu fosse na sua casa conversar com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, perguntar a seu respeito: olha, como é fulano de tal? Como que ele trata você? Como que ele é dentro de casa? O que eu ouviria? Nós precisamos de ter esse propósito, esses princípios. Ele era fiel. Coloca para mim aqui, por favor, o Salmo 101, versículo 6. Olha o que diz. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão o quê? Os fiéis da terra. Porque sabe qual é a verdade, pessoal? Ninguém quer andar com alguém infiel. Se você sabe que uma pessoa é infiel, você andaria com ela? Por quê? Porque você sabe que a qualquer momento essa pessoa pode te trair. A pessoa que, ao mesmo tempo que diz que é seu amigo, sua amiga, se torna o seu inimigo. Ao mesmo tempo que está ali comendo junto com você à mesa, pode puxar da espada e arrancar sua cabeça fora, porque é infiel. No infiel você não se confia. Não dá para confiar no infiel. Então, por isso Deus está dizendo que Ele procura os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Daniel era esse tipo de pessoa, fiel. Jó era esse tipo de pessoa, fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. E nós precisamos ver se não há algum vício em nós. Quando se fala de vício, a pessoa ela logo pensa em cigarro, em bebida, em pornografia. Isso também são vícios. Mas existem outras coisas que são vícios também. Por exemplo, a pessoa começa a maltratar alguém e aquilo às vezes se torna um vício para ela, que ela nem vê mais aquilo como errado. Se tornou vício. Maltratar os outros. Se tornou um vício. O filho ser grosseiro com a mãe, ele nem sente mais tristeza no coração. O marido gritar com a mulher com o marido, os pais com os filhos, se torna um vício. A pessoa nem vê mais erro, se tornou um vício. Faltar nos cultos de domingo, na igreja. A pessoa começa a faltar, daqui a pouco se torna um vício. A pessoa nem sente mais falta, se torna um vício. Nós temos que ver o que é vício e eliminar esses vícios. Eu dizia de manhã, chegar atrasado na igreja. Às vezes é um vício para muita gente. O culto de manhã começa 8 horas. Procure chegar 5 minutos antes. Eu lembro na igreja quando eu entrei, as pessoas chegavam, antes de qualquer coisa, sabe o que elas faziam? Dobravam os joelhos dela na cadeira. Eu aprendi assim, orava a Deus. Deus, fala comigo, Senhor. Deus, usa o pastor, Senhor, para falar comigo. Eu preciso de ouvir uma palavra. E orava. E aí sentava e ficava esperando o culto começar. Você não vê mais isso. Essas coisas têm se acabado com o passar do tempo. São vícios. A geração passada parece que era mais temente do que essa geração que está chegando agora. Era mais espiritual. A tecnologia tem ajudado de um lado, mas tem atrapalhado muito de outro. Nós precisamos de eliminar os vícios. Eu lembro de um irmão, numa igreja que eu passei, lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, que uma vez ele conversando comigo, ele falou assim, pastor, eu nunca cheguei atrasado no meu trabalho.
Eu entro 6 horas da manhã, entrava, pastor, ele já estava aposentado já. Pastor, eu entrava às 6 horas da manhã. Meu horário era 6 horas de entrada. 20 para 6 eu já estava lá, trocado e esperando a hora de bater o ponto para começar a trabalhar. Eu achei bonito. Pastor, eu nunca faltei, nunca dei um atestado. Eu ganhei prêmio, pastor, por não dar atestado na empresa. Que tem empresa que dá prêmios para o funcionário que não fica dando atestado por qualquer motivo. Aí eu fico pensando, e com Deus? Se a pessoa serve ao homem dessa maneira fiel, dedicada, e a Deus, que nos amou tanto que entregou o único filho dele para morrer numa cruz, será que eu não devo servir muito melhor, com muito mais excelência? Eu até disse bem sério de manhã, o atraso é coisa muito séria. Foi por causa do atraso que as 5 virgens loucas, lógico que não foi só por isso, mas uma das razões foi essa também, que elas ficaram para o lado de fora. Elas foram